Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Em tudo vejo o seu amor, em tudo vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Na mãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. No Pai que abraça o filho que volta, no escravizado que das algemas se solta. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Tu és amor, tu és Senhor, tu és o amor. Graça e paz em nome de Jesus, amém. Que bom rever você aqui essa noite, que bom a gente poder começar essa celebração dizendo Deus está. Eu queria convidar você a se colocar em pé nesse momento, por favor, poder dizer que Deus está aqui, poder dizer que Deus está presente nesse lugar, poder dizer que Deus é bom o tempo todo. A gente fica muito feliz de poder se reunir em nome de Jesus aqui nesse lugar. Só que nada teria sentido se a presença dele não estivesse. Se a presença dele não fosse real e não fosse verdadeira, a gente estaria fazendo uma reunião social. Mas pelo fato de Deus estar aqui, é que a sua vida pode transformar. Pelo fato de Deus estar aqui, é que a sua história pode ter um novo começo. Pelo fato de Deus estar aqui, é que existe esperança para a sua vida. Pelo fato de Deus estar aqui, existe fé para o seu coração. Por isso nós vamos declarar: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, e nós vamos dizer isso juntos. Feche os seus olhos e sinta a presença do Senhor nesse lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Deus está aqui. Vamos dizer isso juntos. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes ver. Mais uma vez vamos dizer isso. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
Coloque a mão no seu coração e nós vamos dizer juntos: Ele está com você, Ele está em você, tão certo como o ar, tão certo como o ar que você respira, e tão certo como o amanhã que se levanta. Coloque a mão no seu coração assim: Senhor Jesus, o Senhor está em nós, e nós queremos sentir a sua presença no nosso coração, queremos sentir o seu toque em nossas vidas, queremos experimentar, ó Deus, a sua glória em nós. Mas Pai, nós não estamos aqui sozinhos, nós viemos acompanhados, Pai. Estamos com os nossos irmãos e irmãs ao nosso lado, estamos com pessoas importantes, ou talvez pessoas que ainda nós não conhecemos, mas que são importantes para o Senhor, Pai. Por isso, Deus, assim como o Senhor está em nós, esteja no nosso irmão também. Assim como o Senhor está em nós, esteja ao nosso lado também, na vida da nossa irmã. Ministra sobre nós, porque é a Tua presença que importa nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, esteja entre nós. Agora você vai dar a mão à pessoa que está perto de você. Você pode fechar os corredores assim, vai ficar bonito. Pode dar as mãos. E nós vamos cantar de olhos abertos, olhando para a pessoa que está perto de nós, e vamos dizer: Deus está em ti, Deus está em ti. Não importa o que disseram, Deus está em ti. Vamos dizer isso? Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, última vez, você pode fazer bem forte, mas olha para a pessoa que está perto de você. Diga para ela, está em ti. Deus, eu posso ver Deus em você, eu posso ver Deus em sua vida, eu posso ver Deus através de você. Aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Isso, ainda de mão dadas, olha para mim. A palavra de Deus diz que a gente não pode amar a Deus que não vemos se nós não amamos as pessoas a quem vemos. Dizer que Deus está aqui é muito fácil. O difícil é dizer que Deus está na pessoa que está perto de nós e olhar para ela com olhos de compaixão e misericórdia e reconhecer que ela também é o recipiente, é o vaso onde Deus habita. Deus não está num céu entronizado, distante apenas. Deus está ao nosso lado, na mão, na vida e na experiência de pessoas que estão perto de nós. Por isso, ore pela pessoa que está perto de você. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nessa celebração e não viemos sozinhos, viemos acompanhados. E é tão bom estarmos acompanhados, Pai. É tão bom estarmos como igreja, é tão bom estarmos como povo e saber que o Senhor está aqui, não só pela presença espiritual, mas saber que o Senhor está aqui também na vida do meu irmão, no abraço, no carinho, na alegria, ó Deus, na experiência de compartilharmos a vida e a história. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por cada um de nós aqui. E ministra a cada um nesse lugar, não apenas a mim, mas a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso. Antes de você se assentar, você pode aí dar um abraço em pelo menos algumas pessoas que estão perto de você, dizendo que bom que você está aqui. Deus está aqui, mas você também. Deus está aqui. E você que nos assiste pela internet também está, não é? Não aqui, mas pela internet. Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Que bom esse barulho de gente. Gente, bom estar com vocês novamente. Estivemos fora aí há algumas semanas
Estamos retornando aí, chegamos na última quinta-feira e para mim assim foi realmente uma boa experiência ficar longe dessa comunidade alguns dias, que realmente faz a diferença. Você, sua família, as nossas experiências semanais de celebração, com certeza faz diferença na minha vida, porque deu para sentir saudade. Não sei se vocês sentiram nossa falta, mas eu senti a falta de vocês, saudade de cada um, de cada pessoa, e poder rever vocês para mim aqui é uma grande alegria. Deixa eu passar alguns avisos para você. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, é com muita alegria que a gente quer receber e quer acolher você em nossa comunidade. Então, veio hoje pela primeira vez, você tem direito a um presente que foi preparado especialmente para esse dia. Deus marcou na agenda que no dia 3 de dezembro de 2017, você ia entrar na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis pela primeira vez. Tomara que seja a primeira de muitas vezes, mas aqui nesse dia Deus também preparou um presente através da nossa comunidade para você. Então no final, por favor, não desfaça desse presente. Na saída à direita a gente tem um espaço de integração. Você vai passar, vai conversar com a nossa equipe, vai dizer: olha, eu sou visitante de primeira viagem, e você vai receber esse presente que a gente preparou para você. Tudo que você precisa saber a respeito da nossa comunidade, quem nós somos, nossa liderança, nossa visão, nossos projetos, fotos, imagens, vídeos das nossas celebrações, está no nosso site. Visita nosso site, conheça um pouquinho mais da história da nossa igreja, com certeza tem informações que são importantes para você lá. Terça-feira agora nós começamos uma nova série de mensagens, e essa nova série de mensagens vai aí nos caminhar conosco durante 7 semanas. São 7 semanas que nós falaremos sobre os 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Jesus disse que Ele era o pão da vida, Jesus disse: eu sou a água da vida, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Mas o que isso significa de verdade? Nessas próximas terças-feiras, começando nessa terça agora, às 20 horas, você vai estar aqui conosco e nós vamos trabalhar com esse tema, o grande Eu Sou. Ora, se Jesus é o grande Eu Sou, Ele pode fazer muita coisa na sua vida e na sua história. Terça-feira, 20 horas, nova série de mensagens durante 7 semanas. É uma boa oportunidade para você começar a sua campanha de oração. Ah, pastor, mas vai ter final de ano, e como é que vai fazer? Final de ano tudo continua normal. Então vamos aqui estar todas as terças-feiras, e você que não vai viajar, está convidado a estar conosco nas terças sobre esse tema, o grande Eu Sou. Na quarta-feira também nós temos as nossas orações, sempre às 6h30 da manhã, iniciando pontualmente e terminando também pontualmente às 7 horas. Então, das 6h30 às 7 horas, tempo de louvor, de palavra e de oração, e às 7 horas até umas 7h10, 7h15, se você tiver disponibilidade, a gente tem um tempo de café da manhã, pãozinho, lanchinho, e vai ser uma benção ter você aqui conosco, tá bom? Fiquei sabendo que esses dias uns irmãos deram uma diminuída na frequência, deu uma dispersada. Vamos lá, gente, quarta-feira, 6h30 da manhã, o ano ainda não acabou, e quem diz que acaba? Na verdade o ano não acaba, a gente continua no mesmo ciclo. Então quarta-feira, 6h30, a gente vai continuar orando ao Senhor. Atenção, você que é novo membro da igreja e fez o curso conosco, foram 2 módulos, e foram 2 finais de semana intensivos, não é verdade? Sexta noite, sábado à noite, domingo de manhã, onde a gente aprendeu tudo sobre a nossa comunidade, visão, valores, doutrinas, história. E agora chegou a hora de uma conversa especial com o conselho da nossa igreja, e vai acontecer nesse sábado, às 20 horas, a nossa entrevista final, é o último encontro nosso. Então você, novo membro, que perdeu hoje de manhã e que não pôde vir, nós demos esse aviso hoje de manhã, então atenção, você que fez o curso, sábado agora, às 20 horas, nós vamos fazer uma reunião aqui na igreja, para poder conhecer o conselho da nossa igreja, e fazer os últimos detalhes a respeito do batismo, profissão de fé, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, ainda desse ano, tá bom? Então atenção, novo membro, dia sábado, dia 9, eu espero você às 20 horas. E você também que vai batizar o seu filho, a sua filha, é hoje o último dia, tá, pessoal? Não dá para dar nome depois, que a gente ainda precisa organizar alguns detalhes para a recepção dos nossos pequeninos. Você que vai batizar o seu filho, você tem que dar o seu nome na secretaria. Você que é novo membro, vai ser batizado e o seu filho não vai, por favor, passe ali com a Isa, na secretaria, e dê o seu nome, o nome do seu filho. Hoje é o último dia para batismo infantil. Por falar em batismo infantil, as crianças hoje não saem, queridos. Então, mantenha o seu filho perto de você, mantenha o seu filho bem cuidadinho perto de você. Hoje nós vamos ter um tempo de celebração, porque nós temos a ceia do Senhor. E aqui na nossa comunidade, crianças são incluídas no momento de celebração.
Crianças são batizadas porque são parte do povo de Deus, e crianças participam da ceia porque também são parte do povo de Deus. Por isso os nossos filhos ficarão conosco durante toda a celebração, para entenderem esse momento. E você vai ter a oportunidade de ministrar o cálice e o pão para o seu filho que já é batizado, e eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso para você e para a sua família. Reunião de planejamento para 2018, os ministérios da nossa igreja. Atenção, pessoal, todos os líderes de ministério, líderes, tá? Não são os integrantes. Se os integrantes quiserem participar com o seu líder, não tem problema. Mas os líderes de ministério, coreografia, estacionamento, intercessão, louvor, líderes de ministério infantil, líder de ministério teen, jovem, líder de ministério iluminação, som, todos os líderes de ministério estão convocados para uma reunião de planejamento que vai acontecer domingo às 9 horas da manhã. A gente vai trabalhar o nosso calendário e vamos trabalhar as decisões que nós temos que realizar para o nosso ano que está começando aí, chegando logo na esquina, já está virando 2018, 2017, está indo embora, e a gente precisa se organizar para isso, tá bom? Então, você que é líder de ministério, atenção, domingo 9 horas da manhã, é crucial a sua presença. Se você não estiver aqui, nós vamos fazer a agenda, preparar o calendário, estabelecer o orçamento, e os ausentes nunca têm razão. Conhece essa história? Quem está ausente nunca tem razão. Então depois vai querer reclamar, não, mas o meu ministério não foi visto, meu ministério não foi reconhecido, meu ministério não teve aquele recurso. Domingo de manhã é o dia de você brigar, bater o pé, falar, eu quero essa data, eu gostaria de fazer esse trabalho. É o dia de a gente trabalhar junto aqui, montar nossa agenda com todos esses ministérios que têm apoiado a nossa comunidade, tá bom? Próximo aviso, musical de Natal, dia 17 de dezembro. Então, fora o próximo domingo, no outro, nós teremos aqui uma apresentação especial, musical de Natal. E por falar em musical de Natal, sábado agora, às 3 da tarde, crianças, é o momento de vocês ensaiarem. As crianças da escola dominical receberam esse bilhetinho e talvez o papai não chegou o bilhetinho para ele. Papai e mamãe, o seu filho que vem na escola dominical, ele ensaiou e precisa fazer um ensaio geral no sábado, às 3 da tarde, aqui, né, no templo. Então, papai e mamãe dos filhos da escola dominical, traga seu filho sábado às 3 da tarde para o ensaio geral. E atenção a esse aviso. No final do ano, pastor, como é que vai ficar? A véspera do Natal é domingo e a véspera do Ano Novo é domingo. Eu tenho uma boa notícia para você. Você vai poder jantar com a sua família tranquila. E nós não teremos culto às 19h30, tanto no Natal como também no Ano Novo. Nossas celebrações serão às 10 horas da manhã, tá bom? Então, atenção, às 10 horas da manhã, na véspera de Natal, dia 24, e na véspera de Ano Novo, será a nossa celebração. Então, você vai acordar, você vai vir ao culto de manhã, vai ser um culto gostoso, uma experiência nova para você. Depois você vai almoçar com a família, fala para o maridão pagar um restaurante nesse dia, ou já vai na casa do vizinho, já vai fazer aquele almoço legal. Depois à tarde você já vai colocar tudo que precisa assar, é a picanha, é a fraldinha, é o coxa sobre coxa, né? Carne moída, quiser fazer assado, tudo que você quiser fazer, vai colocar para assar à tarde. E aí às 19h30, o que você vai fazer? 19h30 você não vai vir na igreja, que vai estar fechada. Você vai sentar na mesa com a sua família, você vai conversar, você vai orar com eles, vai agradecer a Deus pelo Natal, pelo Ano Novo, porque nesses 2 dias nós não teremos celebrações às 19h30, apenas às 10 horas da manhã, tá bom? São esses os avisos de hoje. Eu espero que você esteja bem atento, porque está aí com bastante coisinha para a gente terminar o nosso ano de 2017. Vamos ficar em pé, queridos? Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Você vai devolver aí a sua contribuição, você vai trazer aqui à frente, nessas urnas, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Cada um contribua, diz a palavra de Deus, conforme a sua prosperidade. Cada um contribua conforme a sua prosperidade. Qual é o valor que você tem que entregar? Conforme a sua prosperidade. De que maneira que você entrega? Com alegria. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, devolvesse sua contribuição, fizesse a sua oferta e fizesse isso com muita alegria em nome de Jesus. Amém.
desviar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Vamos declarar todos juntos que nós não queremos que o nosso amor se esfrie, nós não queremos que a nossa fé se esfrie, nós queremos a cada dia ser renovados pelo Senhor, modificados pelo Senhor. Não deixe, Senhor, não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre humilhar estou, vem me ornar, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Vamos declarar, refinado serei, todos nós. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhar estou, não me envergonharei. Mais uma vez, refinado serei. Vamos declarar, pedindo ao Senhor. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhar estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Jesus, que mantém essa chama acesa no nosso coração, através do Espírito Santo, através da sua provisão diária, através do relacionamento que nós temos com Ele, o Cristo ressurreto, o Cristo maravilhoso. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem as coisas da terra, nem as coisas do céu, nem as nossas dificuldades, as nossas divergências como seres humanos, nem as doutrinas, nem o modo de ver a vida que cada um nós temos. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que nós queremos declarar nessa noite, que esse amor tão profundo, tão imenso, tão forte, Ele nos arrebatou e nos tornou um só, com o único propósito de proclamar a glória de Deus, de proclamar a glória de Deus. Aleluia.
os corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vamos declarar para Jesus, é tão profundo. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ó Senhor, vivifica o nosso coração, Senhor. O Senhor já nos deu a vida através do Seu Filho, Senhor. Mas queremos nos derramar na Sua presença, Senhor. Mais uma vez, Pai, queremos estar na Sua presença e entregar o nosso coração e conversar contigo e receber do Senhor. E diante da Sua presença pedir que o Senhor venha vivificar o nosso coração, trazer aquilo da essência que se perdeu, aquilo que com o tempo foi consumido com os nossos desejos, com as nossas vontades, com o nosso modo de ser, aquilo que foi consumido com tantas coisas que às vezes nós fazemos para o Senhor, mas não com o Senhor. Tantas coisas, Pai, tantas coisas que perderam a essência na nossa vida, Senhor. Traz-nos de volta ao princípio, Pai. Aquele amor de verdade que pulsava nas nossas veias, Pai, e que nos fazia esquecer de nós mesmos, contemplando a Sua glória, entendendo que tudo vem de Ti, para Ti, e que todas as coisas são Suas. Leva-nos de volta, Pai. Leva-nos de volta, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. E ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me
que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me outra vez, clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, tu és fiel. Ei. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, abençoar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te... Diga ao Senhor que você o ama, dizer que te precisamos, Senhor, precisamos de ti, me derramar, dizer somos gratos pela sua presença. Tu és belo, Senhor, que és formoso. Derramamos, Pai, diante da sua presença, Senhor. Ansiamos a sua presença, Pai. Ansiamos por mais de ti, Senhor. Por isso, Senhor, complete a sua obra nesse culto, Senhor. Nesse momento de ministração, que o Senhor fala aos nossos corações, Senhor. Através de todas as coisas que acontecerem aqui, Senhor, diga ao nosso coração, diga com certeza, Senhor, como o Senhor já tem feito, a respeito da sua fidelidade, do seu amor, do seu cuidado, da sua paz e da sua formosura, Pai, e da sua beleza em nossas vidas, Pai. Enche os nossos corações, pois precisamos de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim é que faz. Dentro de mim, eu sei que eu tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneira da lei do pecado que age em meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. Romanos 7, 14 e 25.
Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estaremos falando sobre um assunto importante que está alinhado a tudo que nós cantamos, vimos até esse presente momento, que é a possibilidade de nos quebrantarmos e corrigirmos a nossa rota diante da presença do Senhor. Então hoje o tema é retorno obrigatório. Esse é o tema que nós vamos trabalhar juntos aqui. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo de número 6, versículo 1. Jeremias capítulo de número 6, o verso 1. Jeremias capítulo de número 6, versículo 1, eu vou ler com você na Nova Versão Internacional. No versículo de número 13. Jeremias capítulo 6, versículo 13. Eu quero apenas que você fique com o versículo 13. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam engano. Versículo 14, eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave, dizendo paz, paz, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Por que será que o Senhor estava tão bravo assim? Olha só o versículo 7, que é a explicação desse momento onde Deus realmente se revolta com a atitude de Israel. Assim como um poço produz água, também Israel produz sua maldade. Violência e destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas sempre estão diante de mim. A palavra ferida aparece novamente lá no versículo de número 14, dizendo: eles tratam a ferida do meu povo de maneira superficial, como se não fosse grave, e dizem paz, paz, quando não há paz. Você já imaginou se Israel não tivesse oportunidade de se voltar diante de uma imprecação como essa? Deus está dizendo para Israel: vocês serão completamente destruídos, vocês serão completamente exterminados. Israel será varrido da face da terra, porque assim como um poço produz água, Israel produz maldade. Violência e destruição é a única voz que se escuta dentro dela. E assim diz o Senhor, conforme Jeremias relata: eis que vem o extermínio do Oriente e chegará até vocês. Então não há mais o que fazer com Israel. Lá dentro tem profetas, lá dentro tem sacerdotes, lá dentro tem ministros que estão todos corrompidos, e Deus manifesta então a sua ira, a sua indignação com esse povo, de tamanho desvio da sua presença. Um povo que foi chamado para ser santo, um povo que foi chamado para demonstrar a graça de Deus, um povo que foi chamado para revelar o poder de Deus, agora é instrumento para revelar injustiça, opressão, miséria, violência e destruição. O que nós estamos vendo aqui em Israel é o desvio de rota. O que nós estamos vendo em Israel é o desvio da direção que Deus havia preparado para que eles andassem. E desvio de rota não é uma coisa que afeta só Israel. Desvio de rota não foi apenas uma revolta trazida por Deus contra esse povo há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Desvio de rota acontece exatamente agora, e talvez esteja acontecendo exatamente nesse momento na sua vida. Acontece ainda hoje o desvio de rota. Deus preparou um caminho de bondade, de graça, de misericórdia para você. Mas infelizmente você optou e escolheu pelo caminho de desgraça, desordem, destruição, maldade e violência. Deus preparou um caminho de bênção, de realização, de paz, mas talvez você tenha optado pelas suas escolhas e andar para um caminho de desgraça e de desespero. Agora, você já imaginou se Israel não tivesse oportunidade de voltar atrás em sua conduta ou em seu comportamento? Nós não teríamos hoje o Estado de Israel, nós não teríamos hoje o povo de Israel, mas justamente porque eles voltaram atrás e reconheceram o caminho e a rota, eles puderam então viver as bênçãos de Deus sobre suas vidas,
e puderam então experimentar a misericórdia de Deus sendo renovada sobre eles há 3.000 anos atrás. Depois é o que vai se ver na vida de Jeremias, pelo profeta Jeremias, quando o povo é restaurado à sua terra, trazido de volta para a terra prometida. Você já imaginou se a vida não tivesse oportunidade de fazer retorno? Você já pensou se Israel não tivesse oportunidade de fazer retorno? Você já pensou se as nossas viagens não tivessem oportunidade de fazer retorno? Imagina só, você vai, arruma o seu carro, coloca as malas no porta-mala e você diz para todo mundo e para a vizinhança: olha, eu estou saindo de viagem, estou indo para a praia. E para onde você está indo? Estou indo para o Balneário Camboriú. Que legal, uma boa viagem para você. No meio do caminho você pega a rota errada, e lá na rota errada você não tem oportunidade de retorno, porque a possibilidade de retorno não existe. É apenas uma linha reta, constante e contínua, onde você não pode fazer conversões. Já pensou se a vida fosse assim? Se a viagem fosse assim? De repente você está indo para o Balneário Camboriú, errou uma entrada, e 2, 3, 4, 5 horas depois, você está vendo placas sinalizando: bem-vindo ao Chile. Daqui a pouco você está vendo outras palavras: bem-vindo ao deserto do Atacama. E você, poxa vida, minha viagem era para a praia, como é que eu fui chegar num lugar tão longe como esse? Mas é exatamente pela oportunidade de ter retornos, retorno a 500 metros, retorno a 1.500 metros, a possibilidade de voltar, é a forma que nós encontramos de corrigir as nossas rotas. Infelizmente, algumas pessoas erraram nas rotas que elas fizeram, e acham que o seu caminho está direcionado e determinado, sem condições de avançar, sem condições de fazer retornos. Mas a minha pergunta para você é: imagine a viagem sem possibilidade de retorno. Agora imagine a sua vida sem você poder refazer as escolhas erradas, sem você poder restaurar as oportunidades perdidas, sem você poder corrigir as rotas traçadas equivocadamente. Imagine como seria a sua vida. Mas será que a vida permite retorno? Está aí você hoje sentado nessa cadeira, talvez separada, talvez divorciado, talvez falido, talvez com grandes dívidas na sua empresa, talvez com um filho distante, talvez com uma filha já distante de você, talvez com escolhas e com uma trajetória de experiências tão cruéis, e você está perguntando para você: será que tem possibilidade de retorno? O meu filho não vem à igreja comigo, a minha filha não vem à igreja comigo, eu nunca priorizei a palavra de Deus na minha casa, e agora você está sozinho aí, sentindo a falta dele e dela. Eu deveria ter pensado antes de fazer aquele negócio, e hoje você está sentado aí, sofrendo com a falência, sofrendo com as dívidas exageradas. Eu deveria ter pensado antes de entrar naquele relacionamento, aí está você agora com o coração partido, com a sua vida destruída, com o seu coração em frangalhos, uma experiência de frustração e decepção. Como eu deveria não ter errado a rota. Queridos, será que a vida permite que a gente refaça a rota? Será que a vida permite que a gente corrija os nossos erros? Bom, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você essa noite, porque nem sempre a vida nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros, mas sempre Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos as nossas rotas. Você talvez seja vítima de um erro que você vem cometendo, talvez você seja vítima de um erro que você vem trabalhando no seu coração, mas isso não é o final, aqui não é o ponto final, aqui nós não temos uma rota de mão única. Você entrou no vício da bebida, mas não significa que você vai parar nele. Você entrou no vício da pornografia, mas não significa que você vai terminar sua vida nele. Você entrou no vício do adultério, mas não significa que essa é a história da sua vida. Você entrou na rebelião, na rebeldia contra Deus, mas não significa que Deus não te ame, que você não possa voltar atrás. Você entrou numa vida de violência, de agressividade, mas não significa que você tem que ser um crápula o resto da sua vida. Você entrou em escolhas erradas, fez decisões obscuras, tomou situações por inverdades, acabou errando, mas não significa que você vai ser um mau caráter o resto da sua vida. A vida pode não nos dar a oportunidade de corrigir os erros que nós fizemos. E está aí você hoje com o seu erro, estou aqui eu com os meus erros. Às vezes a vida não nos coloca na máquina do tempo e nos leva de volta. Às vezes não, a vida nunca nos coloca na máquina do tempo e nos coloca de volta exatamente naquele lugar onde eu não deveria ter falado aquela palavra, onde eu não deveria ter pego aquele dinheiro, onde eu não deveria ter saído da minha casa, onde eu não deveria ter me encontrado com aquela pessoa, onde eu não deveria ter aceito aquele suborno. Exatamente, eu gostaria de voltar naquele lugar, mas a vida não permite isso.
A vida não permite a gente voltar e corrigir os erros, mas Deus permite que a gente volte para traçar as rotas corretas. Deus permite a gente pegar o retorno o mais rápido possível, e é isso que se chama conversão. Irmãos, conversão é uma mudança total do rumo. E o que a gente vê as pessoas entendendo conversão como conveniência. Hoje ser cristão se tornou moda, se tornou possibilidade, até a Gretchen é cristã, até o Alexandre Frota é cristão, até o Cunha é cristão. Tanta gente se professa cristão, mas com uma rota completamente diferente do que a Bíblia diz. Conversão, queridos, é mudar a rota. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não menta mais; aquele que enganava, não engane mais; aquele que se prostituía, não se prostitua mais; aquele que fornicava, não fornique mais. Conversão é mudança de rota. Isso que é cristianismo, é mudança de rota. Sabe o que nós fazemos, queridos? Nós não fazemos uma conversão. Tem gente que fala: pastor, a minha vida mudou 360. Eu falo: é? 360? Eu falei: então faz para mim 360. Minha rota está aqui: destruição, tragédia, perda, brigas, intrigas, contendas, tudo que é fruto do pecado. Mudou 360? Sim. Então faz 360 para eu ver. Aí ela faz 360. Ficou no mesmo lugar. Tem muita gente que fez uma conversão de 360 graus na sua vida, voltou para o mesmo lugar. E a Bíblia diz, segunda carta de Pedro, de que o cão volta ao vômito. A pessoa disse que abandonou aquilo, ela disse que ela jogou para fora tudo aquilo que fazia mal, ela disse que jogou fora a mentira, o engano, ela disse que mandou para fora a promiscuidade, a malícia, ela jogou tudo para fora, mas quando de repente ela está lambendo o seu próprio vômito. Já viu isso como é nojento? E Deus compara aquele que abandona a sua fé e abandona a sua vida cristã como o cão que volta ao vômito. A nossa conversão às vezes é o nosso próprio vômito. Às vezes a gente volta para o próprio lugar de partida. Nós saímos da tragédia e voltamos para ela em virtude das escolhas que nós fazemos, das opções que nós tomamos e pelas rotas que nós traçamos. Mas eu quero te alertar uma coisa: a vida não tem uma máquina do tempo para fazer você voltar atrás e corrigir os seus erros. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se tivesse uma máquina do tempo agora, para onde você iria? Se eu tivesse uma máquina do tempo aqui dentro e dissesse: entre e volte no seu passado e corrija o seu erro, para onde você iria? Em que lugar você estaria exatamente agora para corrigir os erros que você tem sofrido durante os anos na sua vida? A vida não dá essa oportunidade, mas Deus nos dá a oportunidade de traçarmos a nossa rota. E a rota de Deus está traçada na palavra dele. A rota de Deus está traçada pelos princípios dele. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Muitos de nós começamos bem, mas pequenos desvios da nossa rota podem nos levar a um destino completamente diferente. Tem gente que está reclamando de Deus, tem gente que está vivendo as piores experiências na sua vida, simplesmente porque fizeram um pequeno desvio quando foram traçar a sua rota. Pequenos desvios, grandes prejuízos. Os marinheiros, eles usam as cartas náuticas para se orientarem em suas rotas de navegação. As cartas náuticas são instrumentos precisos para que o marinheiro possa chegar ao destino traçado. Um pequeno desvio de rota, uma angulação de apenas 3 graus errada na carta náutica, quando ele usa o compasso, quando ele usa o esquadro, quando ele vai traçar a sua rota, um pequeno desvio de 2, 3 graus, 1 grau que seja, ele pode levar a um destino completamente diferente. Deixa eu usar um exemplo para você de uma embarcação que sai do norte do país, do nordeste, e ela quer então se dirigir à Europa. Então o seu marinheiro, ele vai trabalhar, o capitão, com a carta náutica. Ele coloca lá o compasso, o esquadro, trabalha tudo para que ele possa seguir a sua rota. Mas ele diz: não bateu 2 graus aqui. Não faz diferença, afinal de contas a Europa é muito grande. 2 graus, queridos irmãos, 2 graus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para você. Eu estou aqui embaixo e eu quero a minha rota certa para a porta da saída. Então, a minha rota é essa, mas eu resolvo me desviar apenas uns 3 graus, 4 graus para a lateral. No princípio, parece que está tudo normal.
No princípio parece que não tem problema nenhum. Eu dou um passo, falo, opa, a porta. Estou vendo a porta. Está ali, na minha direção. Um outro passinho a mais, está ali a minha direção. Olha um navio, por exemplo. Quando ele sai do porto do Nordeste, está tudo certo. Mas depois de 4, 5 mil quilômetros de oceano, ele vai ver a diferença do que 3 graus pode fazer na sua vida. E lá estou eu aqui querendo ir para a porta com apenas alguma angulação equivocada que eu tracei. Mais um passo, e mais outro passo, e os meus passos vão ficando maiores. Olha onde eu cheguei. E se a minha caminhada é mais longa, onde eu vou chegar? Eu vou chegar talvez em Bela Vista do Paraíso, mas não vou conseguir seguir a rota que eu tinha traçado. Esse é o grande risco nosso, queridos. Nós trabalhamos com pequenos desvios na vida e achamos que de qualquer maneira nós vamos chegar no lugar que queremos. A gente faz pequenas negociações e pequenos ajustes nas rotas e achamos que vamos chegar no lugar que a gente deseja. Isso não é verdade. Na sua caminhada pode ser que você trace uma rota, se desvie pouco dela e o final pode ser muito trágico. Afinal de contas, foi só um beijo. Afinal de contas, foi só uma transa. Afinal de contas, foi só uma mentira. Afinal de contas, foi só um flerte. Afinal de contas, foi só uma mensagem. Afinal de contas, foi só um toque. Afinal de contas, era só 10 reais. Afinal de contas, um pequeno desvio pode te levar a perder o casamento, perder o caráter, a dignidade, perder a sua fé, perder a sua esperança e te levar para o inferno ao invés de te conduzir para o céu. Um pequeno desvio, onde nós trabalhamos com rota, Deus diz, eu coloquei a carta da fé nas suas mãos, a carta náutica está na Bíblia Sagrada, é por ela que eu me oriento, é nela que eu me direciono. Quando eu piso aqui eu sei, meu casamento está sólido aqui, mas quando eu piso fora eu sei que ele está correndo risco. Quando eu piso aqui, eu sei que minha fé está sólida aqui, mas quando eu piso aqui, eu sei que a minha fé corre risco. Quando eu piso aqui, pela palavra de Deus, eu sei que o meu caráter está solidificado aqui, mas quando eu piso fora, eu sei que meu caráter sofre. Por isso a minha pergunta para você hoje, em relação à rota que Deus traçou para você, será que você não tem feito pequenos desvios? Isso pode afetar, talvez não agora. Agora está tudo normal, né? Tudo legal, você está até rindo aqui, mas pode ser que daqui a pouco você esteja chorando, não porque eu estou trazendo maldição e nem pessimismo contra a sua vida, não é esse meu papel é de advertência, porque Deus manda advertência através do profeta Jeremias dizer para Israel, vocês saíram da rota, vocês se perderam no caminho. O meu papel essa noite é dizer isso para você, meu irmão, está saindo da rota, agora você não está percebendo, né? Está tudo normal, mas dê mais alguns passos que você vai perceber. Essa negociação, essa conversa, essa besteira, esse desvio de um grau, pode afetar profundamente o destino que você traçou para a sua vida e também para o seu coração. Vamos lá, Jeremias capítulo de número 6, versículo 14 a 15, é a continuação do texto que eu li com você, que diz assim, eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave, paz, paz dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Até aqui a gente já leu, né? Agora olha só, pessoal, o que Deus diz para eles, no versículo seguinte, assim diz o Senhor, ponham-se na encruzilhada, ou ponha-se no trevo, ou na beira do caminho, a tradução mais literal é, na beira do caminho, ponham-se na beira do caminho, e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso, mas vocês disseram não seguiremos. Deus diz para Israel, gente, pessoal, olhem para isso, ponham-se à beira do caminho, a rota de vocês está errada. Jovem, olha aqui para mim, ponha-se na beira do caminho, a tua rota está errada, meu irmão. O teu foco está errado, meu querido. Empresário, olha aqui para mim, seu foco está errado, sua rota está errada, meu querido. Olha aqui para mim, mulher, que se perdeu no caminho, que se perdeu na vida matrimonial, sua rota está errada, está errado. E aqui está dizendo, ponham-se à beira do caminho e pergunte pelas veredas antigas, pelos caminhos anteriores. O que é, pessoal, que nos desvia da rota
E o que é que nos coloca na rota? É sobre isso que eu quero falar com você rapidamente. Em primeiro lugar, situações que me desviam do caminho. A primeira delas, que eu vejo nesse texto que nós lemos juntos, é a maquiagem das feridas. É a maquiagem das feridas. Onde que eu vejo isso no texto, pastor? Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Tem muita gente tratando feridas como se não fosse grave. A maquiagem da ferida é uma forma de você evitar o confronto direto com seus traumas, com as suas dores e com o sangramento do seu coração. Existem ressentimentos que precisam ser tratados no seu coração, mas que você dá uma maquiada. Aliás, meninas, o que significa maquiagem? O que significa maquiagem? Esconder e disfarçar defeitos. Sabe aquela olheira que você acordou de manhã? Parece um buraco negro? Falando, nossa, o que é isso? Eu preciso corrigir e preciso disfarçar defeitos. Maquiagem é para corrigir, é um embelezamento para corrigir defeitos. E Deus está dizendo para o povo de Israel que eles estão fazendo maquiagem das feridas. Eles curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles curam a ferida do meu povo de uma maneira equivocada, né? E aí, moção? O que está acontecendo? Conta para mim. Fala para mim aqui. Conta para mim aqui. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Aqui, papai. Então tá bom. Eu falo assim, vem buscar o papai. Fala, vem papai. Meu pai. Vem aqui, pai, buscar o meu príncipe aqui. Deus abençoe você, tá, lindão? Aí. Pessoal, às vezes a gente faz apenas pequenas maquiagens, onde a gente acha que está tudo certo, está tudo correto, quando na verdade a gente está curando superficialmente. Tem gente com grandes problemas de rejeições, tem gente com grandes problemas de ressentimentos, de mágoas, de ódios na vida pessoal, está sangrando por dentro e não corrige isso que acontece na sua vida. Queridos irmãos, nós precisamos entender que as feridas que estão na nossa alma precisam ser tratadas verdadeiramente. Não é com religiosidade que a gente trata, não é vindo à igreja que a gente trata, não é frequentando um culto que a gente trata, é tendo uma experiência pessoal com Cristo que eu trato o meu coração. Qual era o principal problema desse povo? Como se não fosse grave. É grave, meu irmão, é grave, minha irmã. Essa gritaria dentro da sua casa é grave, não é normal, não. Não, mas é só porque eu tenho uma personalidade forte. Não, é grave, entendeu? Essa bebida na mesa da sua casa é grave. Não, mas eu só bebo socialmente. É grave, meu irmão. Mas é que eu não consigo perdoar o meu pai porque ele fez. Mas é que meu pai era muito difícil. É grave, meu irmão. Não tem justificativa para não perdoar. Então, mas só de vez em quando que eu pego lá um dinheiro do caixa do meu patrão. É grave, meu irmão. É grave. Não adianta querer maquiar a ferida. Não, é só de vez em quando no namoro que eu desço a mão e assim, entendeu? Fica o namoro pentecostal, o fogo cai, a confusão de línguas, imposição de mãos, né? É só de vez em quando que a coisa acontece. É grave, meu irmão. É grave, não maqueie. Não, é que acontece que eu não consigo ficar num relacionamento só. Sabe o que acontece? Parece que os homens não me amam, parece que as mulheres não me amam, então eu fico pulando de relacionamento. É grave isso. Não adianta ficar maquiando e querendo se justificar, e não adianta você querer frequentar uma religião e achar que está tudo certo, o modo de vestir sensual, mostrando partes do seu corpo que caberia apenas ao seu marido no futuro. É grave, minha irmã, é grave. Não, mas nós estamos no Brasil, afinal, olha o calor que está, pastor. Agora são 15 para 9 da noite e deve estar uns 27, 28 graus. Pastor, como é que a gente vive no Brasil? É grave, minha irmã. Você vai saber como se vestir, mas é grave se vestir sensualizada. É grave. Agora a gente fica fazendo maquiagens espirituais para que as pessoas se sintam confortáveis. É só uma balada, pastor. É só um forrozinho, não faz mal para ninguém. Afinal de contas, não faz mal para ninguém. Mas o ambiente que você vai é grave, minha irmã, é grave, meu irmão.
Não, mas é só uma televisão, é só um filme. E assim, filme é filme, não está na realidade. Mas o conteúdo desse filme é grave, meu irmão. É 50 tons de podridão. É 50 tons de pornografia. É grave. Agora a gente fica maquiando, dizendo, não, é a modernidade, pastor. É a contemporaneidade, pastor. São tempos diferentes. A Bíblia fala sobre tempo diferente. Deus fala assim para eles: ponham à margem do caminho e pergunte pelos caminhos antigos. São esses caminhos. São esses caminhos que nunca mudaram, queridos. Tempos mudam, pessoas mudam, mas princípios e valores nunca mudam. O princípio da fidelidade conjugal, o princípio da integridade de caráter, o princípio de uma fé somente em Jesus Cristo, o princípio de uma vida regada pela graça de Deus, princípios não mudam. O princípio da santidade no relacionamento do namoro, nesses princípios não se negociam. Não se negociam. Só que a gente acha que com todos esses ferimentos a gente pode de alguma maneira maquiar. Segunda coisa que me leva ao desvio de rota: primeiro, maquiar as feridas. Finjo que curo. Eu venho para a igreja com um monte de ressentimento, um monte de sentimento de rejeição, eu venho com um monte de coisa e faz de conta que está tudo certo e eu não trato isso. Segunda coisa que desvia a minha rota: sedução das mentiras. Ah, como a gente gosta de mentira, não é verdade? É mais gostoso acreditar na mentira do que na verdade. Porque olha só, como diz o texto: paz dizem quando não há paz alguma. O povo de Israel estava adorando as mentiras, adorando. É bom demais ouvir que esse é um caminho maravilhoso para nós. É bom demais ouvir que os tempos mudaram e que agora a gente pode fazer o que quer, o que dá na telha. Agora é bom demais, pastor, saber que tem paz. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês com todo o meu coração que nós não estamos vivendo tempo de paz, não. A gente está vendo destruição de valores, a gente está vendo destruição de família, a gente está vendo destruição de vidas, pessoas sendo tomadas pela indignidade. Esses dias o meu filho chegou em casa e contou para mim de uma música que ele havia aprendido com os amiguinhos, e ele falou assim para mim: pai, eles cantaram uma música assim lá na escola. E eu falei: que música eles cantaram? Mas não é de Deus, pai. Eu falei: mas o que eles cantaram? Mas não é de Deus, pai. Eu falei: mas o que eles cantaram? Aí eles cantaram, ele falou assim: olha a explosão, quando ela bate com não sei o que lá no chão. Eu falei: filho, vocês estão cantando isso na escola? Assim? E assim, cantou, mas não é de Deus, né, pai? Eu falei: não é de Deus. São coisas que estão pegando os nossos filhos na escola. E sabe qual é o pior? A gente está deixando eles escutarem na nossa casa. A gente está deixando eles ouvirem no aparelho da nossa casa. A gente está deixando eles ouvirem essas coisas que tiram a dignidade do ser humano, como se fosse normal. Mulher é princesa, mulher não bate bunda no chão, mulher tem que ser tratada com carinho, com dignidade. E qualquer mulher que escuta e se submete a ouvir uma música como essa é tão tola quanto aqueles que compuseram essa tolice, essa babaquice. Você que dá ibope para isso, você que dá like a isso, você que ouve vídeos como esse, que tratam a dignidade da mulher como se ela fosse um objeto sexual, você é tão tola quanto esses que fizeram esse tipo de trabalho. Porque a gente vive em tempo de mentira. É normal, é tudo legal, agora está acontecendo. E a gente está comendo, a gente está se alimentando, a gente está se nutrindo de idiotices do mundo e de mentiras, irmãos. O diabo está mentindo para a gente. Ele coloca placas de sinalização dizendo: felicidade aqui, mais um relacionamento. Felicidade aqui, mais dinheiro. Veja, seja realizado aqui, mais um momento. Venha, mais um trago, mais uma droga. Venha, sua felicidade está aqui. E o diabo está enganando, matando a gente, e por não conhecermos a palavra, por não sabermos qual é a nossa rota, a gente pega qualquer coisa no caminho, e a gente acredita nas mentiras do diabo. Aliás, João capítulo 8, versículo 44, diz muito claro, que o diabo é o pai da mentira. Quando minhas crianças eram pequenas, eu perguntava para elas assim: quem é o pai da mentira? Eles diziam assim: é o diácono. Não é o diácono que é o pai da mentira, não. É o diabo. O diabo é o pai da mentira. E ele está enganando você, meu jovem, enganando você, meu querido amigo, minha irmã, meu irmão. Está colocando placas de sinalização dizendo que você vai ser feliz com isso, quanto isso vai destruir a sua vida. E ele está maquiando as feridas do seu coração. Tem muita coisa para ser tratada e você ainda não tratou, você ainda não abriu o seu coração para o Evangelho. Você está acreditando nas mentiras de Satanás, dizendo que você vai ser realizado com isso, quando não vai ser. E propaganda enganosa é o que o diabo sabe mais fazer.
E é o que nosso mundo mais sabe fazer. Eu sempre brinco com o pessoal, quando eu falo sobre propaganda enganosa. Eu não sei se você lembra, acho que há uns 7 anos atrás, uns 8 anos atrás, tinha um camarada que ficava sempre no momento dos esportes, e aí a mulher estava dando assim as notícias, né? Grêmio ganha não sei do que, Internacional não sei o que, perde e vai. E aí ela fala, agora com vocês o fulano de tal. Aí chegava o fulano de tal. Aí, ligue agora, 0800 777 7000, é a sua chance, a sua oportunidade, você vai ter 7 aparelhos em um só, é a sua chance, ligue agora, hein, porque nós vamos dar um brinde especial para você, 0800 777 7000, ela filma, ela grava música, ela grava áudio, ela lava, passa, cozinha, faz a lição de casa, ela é fantástica, e por apenas, olha só, 24 parcelinhas pequenas, e mais 7 trimestrais de um... E o pessoal olhava, rapaz, ela faz tudo isso, nem no mercado tem mais. E veio com uma proposta de revolução. Mentira. Propaganda enganosa. Quem comprou ficou na mão. Ficou realmente numa situação muito constrangedora. Com um produto que prometeu, mas não cumpriu. É o que o diabo faz para você. Ele coloca na sua frente ocasiões e situações para dizer para você, agora, sua chance, você vai conseguir, você vai ser feliz, enfim chegou o momento da sua realização, agora é a sua vez, caiu na sua mão, rapaz, passa para trás esse cara de uma vez por todas, afinal de contas ele não presta, não vale nada. E você fala, o que? Agora é minha vez? Então você acredita na mentira, achando que está tudo em paz, quando não está em paz. Meu irmão, minha irmã, talvez você precise acreditar na verdade. Seu casamento não está bem, seu filho não está bem, você não está bem hoje. Para de mentir para você mesmo. Sua fé não está legal, não minta mais, porque é isso que desvia da rota. Terceiro, situações que nos desviam do caminho, anestesia da mente. Onde que eu vejo isso no texto? Aqui está. Não, eles não sentem nem vergonha, eles nem mesmo sabem corar. Eles não ruborizam o seu rosto. Afinal de contas, está tão natural, está tão normal, não é verdade? Para que eles vão se corar? O povo de Israel despejava maldade, violência e destruição, e nem com vergonha eles ficavam de fazer isso. A gente perdeu a vergonha na cara, irmãos. A gente perdeu a vergonha na cara. Eu ouço cada história, assim, dependendo. Eu falo assim, gente, a gente fala tanto de corrupção no Brasil, né? A gente viaja para o exterior, a gente vê assim, os países, às vezes com uma grande possibilidade econômica, por causa de uma política séria. Aí a gente vem para o Brasil e vê esse negócio, e a gente reclama dos políticos. Mas eu ouço tanta pessoa que já pagou vintão para o guarda, e conta isso com orgulho, dizendo, rapaz, aquele dia lá ele me chamou, tal, a multa era de R$1.000, aí eu conversei com ele lá atrás do carro, não sei o que, dei vintão e saí numa boa. Será que a corrupção está lá só no Planalto, irmãos? A corrupção é dos políticos. Começa com a gente se corrompe, a gente suborna policial quando está no trânsito, a gente não quer levar a multa cara, a gente fura a fila, é impressionante, a gente passa as pessoas para trás, e a gente nem fica com vergonha, a gente vai acostumando tanto com o jeitinho brasileiro, que nem vergonha a gente tem. Irmão, se você tiver a oportunidade de ir numa fila, num país fora do Brasil, se você encontrar alguém furando a fila, você vai saber que ele fala português. Você já pode falar em português. Você está na fila esperando todo mundo certinho, civilizado, aí vem o cara e... Você já pode falar em português, o camarada, ô irmãozão, ô brasileiro, chega aqui, faz favor, a fila é lá atrás, tá bom? É um jeito que nós aprendemos a dizer, a gente nem se envergonha do chucho que a gente faz, do jeitinho, a gente é conhecido até como a nação do jeitinho brasileiro, a gente não fica nem com vergonha dos pecados que a gente comete, e a gente não fica nem com vergonha das coisas que a gente faz, gente. Brigou com o marido para sair de casa, cantou o louvor e vai voltar para casa do mesmo jeito. Irmã, olha para ele aí agora e fala, irmã queridão, desculpa, tá? Me perdoa pelo que eu fiz. Tem que corar de vergonha, brigas, intrigas, contendas, a gente tem que ficar vergonhado com isso, gente. Gritaria dentro de casa, o vizinho fica sabendo que está todo mundo gritando lá, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar com vergonha. Vergonha. Desculpa dizer isso para você agora, mas talvez assim, é uma coisa que acontece, tá? Aqueles que acontecem e foi para uma situação que foi fora do controle, tudo bem. E que sente vergonha, beleza, está tudo certo com você.
Mas, irmãos, tem gente que não tem vergonha de ter o nome sujo. Entendeu? Já está há 2, 3, 5, 6 anos. Tem gente que vive com isso. A cada 5 anos, vai caducar, né? E aí depois eu fico livre. Não, não fica livre. A lei não diz que você vai ficar livre. Mas gente que não tem vergonha de dever. Não tem vergonha. A gente deve, de vez em quando acontece alguma coisa na nossa vida, que o nome sim vai para o Serasa, às vezes alguma companhia telefônica faz isso com a gente direto, né? Mas a gente tem que ter vergonha. O nosso nome, gente. Eu estou falando sobre isso porque a gente não tem mais vergonha. Os nossos filhos namoram no quarto com a porta fechada, e parece que a gente não tem vergonha. É comum um pai ficar embriagado dentro de casa, e ele não fica com vergonha de ficar embriagado. Conta piadas maliciosas, às vezes racistas, às vezes homofóbicas, e não se envergonha de fazer isso. A gente está perdendo o senso, a gente está perdendo vergonha na cara. E como é gostoso recuperar a vergonha na cara, irmãos. Como é bom recuperar a vergonha na cara, porque Israel não tinha nem vergonha de fazer o que eles faziam, estava tudo tão normal. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim, para nós, como igreja essa noite. Será que a gente não tem mais vergonha, irmãos? Olha o estilo de vida que a gente leva, olha o tipo de cristianismo que a gente professa, olha a religião que a gente pratica. Olha só, será que a gente perdeu a vergonha na cara? Porque o mais legal de tudo é quando a gente tem vergonha, é quando a gente fala, meu Deus, eu não deveria ter feito isso porque eu sou um servo do Senhor. Amém, chegou o quebrantamento, o arrependimento. Agora quando fica com justificativa, né? Porque o senhor sabe, ela não é fácil, né, pastor? O senhor sabe, né? Ele também ele tem muito dinheiro. Você sabe também, ele engana todo mundo, passa todo mundo para trás. O senhor sabe, né, pastor? Ninguém é de ferro, né? O senhor sabe, ela que veio para cima de mim. Quando vem com a justificativa, é desvio de rota. 3 desvios de rotas: maquiagem das feridas, o engano das mentiras, e esse último aqui, falta de vergonha na cara. E agora, situações que me colocam no rumo certo. Situações que me colocam no rumo certo, e aqui eu encerro com você. Assim diz o Senhor: ponham-se nas beiras do caminho, nas encruzilhadas, e olhem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Acharão descanso. Você quer descanso, meu irmão? Quer descanso, minha querida irmã? Está aqui, ó, está aqui, e eu vou passar para você rapidamente, que o nosso tempo acabou. Quer achar descanso para a sua vida? Está cansado de conflito, de intriga, de males, de falência, de destruição, de discórdia, de dores, de angústia, de depressão, de sofrimento, de tristeza? Está cansado disso? Tem descanso para você. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Você errou, você falhou, você maquiou as feridas, acreditou em mentira, talvez até anestesiou a sua mente para contar uma mentira para você, mas olha aqui, Deus está te dando uma oportunidade. Saia do meio do furacão. Saia do meio do pecado, saia desse lugar que está contaminando a sua vida, pare de frequentar esses lugares que estão destruindo a sua fé. Tem homem casado que fica frequentando boteco com homens solteiros, divorciados e adúlteros, eles vão te contaminar, eles vão dizer para você, então a vida de solteiro é melhor, né, cara? Saia do meio de lugares que vão contaminar a sua mente e vão desfazer os seus princípios da palavra. Meus irmãos, ponha-se à beira do caminho, saia do núcleo de pecado. Deus disse para Abraão: Abraão, sai desse lugar, porque eu vou destruir esse lugar, porque ficou muito feio esse lugar. E Abraão sai então, mas o Ló está lá sentado. O Ló fica posicionado dizendo, esse lugar é tão bom para mim, Sodoma e Gomorra, aqui o sexo é fácil, aqui a orgia rola à vontade, Sodoma e Gomorra, as birita é uma atrás da outra, aqui tem destilado, Sodoma e Gomorra, aqui tem dinheiro fácil, Sodoma e Gomorra, aqui ninguém fala que é errado. Deus fala para Abraão: Abraão, sai de Sodoma e Gomorra que eu vou destruir, vai vir saraivada, vai vir fogo, e tira lá o teu sobrinho quanto antes, porque ele vai ser consumido junto. Abraão teve que tirar praticamente lá a força. Sai de Sodoma, meu irmão. Jovem, sai de Gomorra. Você quer ter uma vida abençoada e feliz? Sai de Sodoma, saia de Gomorra, saia desses lugares que estão desviando a sua rota, ponha na beira do caminho. Se você colocar a mão na consciência, você vai ver o que está acontecendo. Você vai olhar e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou me autodestruindo, eu estou me acabando. O que você está fazendo de você mesmo, minha irmãzinha?
que está fazendo de você, meu irmão? Está acabando com a sua história, destruindo um futuro brilhante que Deus te deu. O que aconteceu com você? Por que desviou da rota? Mas coloque à beira do caminho e reflita sobre o que está acontecendo. Saia do olho do furacão, saia de Sodoma, saia de Gomorra, saia e reflita, ponha-se à beira do caminho, porque pode ser que você esteja abraçado por isso. Olhem, aprenda a enxergar ao invés de ver. Tem gente que vê muita coisa, mas não enxerga nada. O que é ver? Oi? Está me vendo aqui? Você está vendo? Agora eu quero perguntar para você. Hoje eu não tive um dia nada fácil. Você consegue enxergar isso em mim? Você consegue enxergar isso em mim? Ver, você está vendo o pastor Denis. Mas você consegue enxergar o drama que eu vivi hoje? Não consegue, né? Porque a gente tem muita facilidade de ver, mas pouca para enxergar. Eu queria que você aprendesse que para se a gente poder se localizar na rota de Deus para a nossa vida, a gente tem que parar de ficar vendo as placas de sinalização mentirosas do diabo e aprender a enxergar a verdade de Deus por trás de tantas mentiras que são contadas para nós. Enxerga, meu irmão, está na hora de você se enxergar. Você já ouviu alguém dizendo, você se enxerga, meu irmão? Eu estou falando para você, se enxergue, por favor. Enxergue o caminho, enxergue, olhe verdadeiramente, processe o que está acontecendo na sua vida, no seu coração. Pergunte pelos antigos caminhos. Pergunte, reflita. Tem muita gente que engole, não, todo mundo falou, está falado. Não, pergunte, reflita, questione, pense. E os caminhos antigos. Tem coisa que nunca mudou, pessoal. Tem coisa que nunca mudou. Ainda vale a pena casar-se virgem. Ainda vale a pena ser de uma pessoa só no casamento. Ainda vale a pena dizer não às coisas desse mundo. Ainda vale a pena guardar a minha vida dessas contaminações dessa terra. Ainda vale a pena seguir os valores de Deus na minha casa. Ainda vale a pena sentar e orar com os meus filhos à mesa de casa. Ainda vale a pena fazer o culto do lar com a minha família. Ainda vale a pena ser um homem de integridade dentro do trabalho. Ainda vale a pena ser uma pessoa, às vezes, passada para trás, humilhada, porque Deus vai exaltar você. Ainda vale a pena, ainda vale a pena. Tem coisas que não mudaram na palavra de Deus. E a gente não pode negociar. É a vereda antiga, é o caminho antigo. Não negocie o que está na palavra de Deus. Pergunte pelo bom caminho. Qual é o bom caminho, meus irmãos? Quem foi que disse que é o caminho na Bíblia? Jesus. Eu sou o caminho. Não tem caminho bom na religião. Não tem caminho bom na Igreja Presbiteriana Independente. Não tem caminho bom em qualquer outro lugar do mundo que não seja em Jesus. É Jesus que é o bom caminho para a sua vida. Qualquer outra coisa é mentira, é genérico. Jesus é o bom caminho. Siga esse caminho, João 14,6. Sigam-no. Sigam-no. Teorizar é fácil. Vir aqui à frente e batizar também não é tão difícil. Andar com uma camiseta escrito Jesus também não é tão difícil. O difícil é seguir Jesus no dia a dia. Pastor Edson lá em Dourados, meu amigo, sempre dizia assim: andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Não é verdade? Colocar Jesus no peito é fácil, o difícil é ter peito para andar com Ele no dia a dia. Seguir Jesus não é teoria. Seguir Jesus não é ficar falando coisas. Seguir Jesus é andar com Ele, viver com Ele e conhecer a Ele a cada dia. E por fim, acharão descanso. Israel disse: nós não seguiremos. Sabe o que aconteceu com eles? Exílio para a Babilônia. Perderam tudo. Destruído muros, templos, casas consumidos pelo fogo. 70 anos depois eles vão voltar para restaurar o que foi destruído, porque poderiam ter corrigido a sua rota e não corrigiram. Será que você vai esperar tudo ser destruído na sua vida, meu irmão? Hoje a gente vai participar da ceia do Senhor. O Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Que tal você usar esse momento para refletir sobre o seu caminho? Que tal você usar esse momento para refletir sobre a sua rota? Que tal você perguntar se não é a hora de voltar e andar com Jesus verdadeiramente? Tomar do pão, tomar do cálice, e ali você colocar na sua fé, na sua convicção de que está na hora de corrigir a rota. Estou fazendo pequenos desvios, mas eu preciso e eu tenho tempo para corrigir a rota. Corrija a rota da sua fé, corrija a rota da sua vida. Através desse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Se coloque em pé, por favor.
Você que está procurando descanso, há uma pessoa que quer te dar descanso essa noite: Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ao participar da ceia hoje, você está renovando os seus votos de andar com Ele. Corrija a sua rota. Corrija a sua rota. Quero chamar os presbíteros para virem aqui à frente, por favor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e o partiu, depois de ter dado graças, e então Ele distribuiu aos seus discípulos, dizendo: esse é o corpo que é dado por vós, comei dele todos. Depois de ter enceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue, tomai dele todos. E todas as vezes que vocês comerem desse pão, e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciem a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Quando eu sento à mesa na minha casa, eu sento à mesa para poder corrigir rotas na minha casa, corrigir rotas no meu coração, corrigir rotas na minha família. E por que será que Deus usa a mesa? Porque a mesa é o lugar de comunhão com Ele. Mesa é o lugar de a gente falar a verdade. Mesa é o lugar de a gente falar que a gente não está bem. É hora de eu falar para minha esposa que eu não estou legal, ou falar de algo que aconteceu maravilhoso. Mesa é o lugar da comunhão e de intimidade. Deus te chama essa noite para esse lugar. Não maquie suas feridas. Eu quero que você hoje, por pior que seja a situação que você esteja, eu quero desafiar você a comer do pão. Não maquie as feridas, não maqueie as feridas. Coma do pão, mas reconheça essa noite que você precisa corrigir a sua rota. Ao tomar do cálice, não maqueie suas feridas. Core de vergonha, mas tome do cálice. Não é porque você vai corar de vergonha que você não vai tomar. Você vai corar de vergonha e tomar, para que a sua vida seja transformada e a rota na presença do Senhor seja restaurada. Esta é a palavra dessa noite. Retorno obrigatório. Volte-se para Deus antes que venha a destruição. Jovem, adolescente, homem, mulher, casal, marido, esposa, volte para a palavra, volte para Jesus antes que venha a destruição. Essa é uma palavra para o seu coração, é uma palavra para a sua vida. Pai, nós vamos participar do pão e do sangue, do pão e do cálice, do corpo e do sangue. Nós consagramos para que seja um momento de restauração. Nós queremos ir até a Tua presença. Meu Deus, nós queremos corar de vergonha. Nós temos sido as pessoas que deveríamos ser. Eu não tenho sido o pastor que deveria, o marido que deveria, o homem que deveria, o pai que deveria. E eu tenho certeza que os meus irmãos também não têm sido tudo aquilo que deveriam ser. Nós nos arrependemos. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Nós queremos viver livres, ó Deus, dessa Sodoma que quer nos sufocar e está nos matando. E ao comermos desse pão e ao bebermos desse cálice, restaura a nossa fé, a nossa convicção e nos leva de volta para o Senhor. Corrija a rota dessa igreja, corrija a rota desse povo, corrija a rota desse homem, dessa mulher. Nós queremos o bom caminho, nós não queremos a mentira, o engano, nós não queremos a maquiagem das feridas, nós queremos a cura, a restauração, a verdade, queremos o caminho da Tua palavra. Faz isso conosco essa noite, Pai, enquanto participamos, quebrando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você vai participar da mesa da seguinte maneira: nós teremos uma equipe posicionada aqui à frente, de presbíteros, outra no meio do corredor, e vocês vão participar aqui. O pessoal que vai participar dessa fileira, vocês vêm por essa e volta pela parede, vem pelo corredor e volta pela parede, para facilitar o fluxo e a entrega do cálice. Você não vai tomar aqui na frente, você vai pegar o pão e o cálice e vai voltar para o seu lugar e ficar no seu lugar adorando ao Senhor, que nós vamos fazer isso todos juntos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos participar, irmãos? E para a cruz eu vou. Pode diminuir as luzes daqui até aqui, mais ou menos. Se eu sofrer participar,
sua obra vou cantar, meu Salvador. Aqui na frente você deixa, apaga de trás para frente. Nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, yeah. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor.
Vamos comer desse corpo de Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário. Você pode comer nesse momento. Esse cálice que você tem em suas mãos simboliza nova aliança. Jesus fez uma aliança conosco e Ele convida você a reafirmar essa aliança. A aliança de andar com Ele, a aliança de sangue que Ele fez com você, a aliança de não ser seduzido pelas mentiras, não anestesiar sua mente, a aliança de você seguir no caminho dEle. Quando você tomar esse cálice, você está dizendo que você renova a sua aliança com Ele. Portanto, cumpra a sua parte desse pacto que foi feito na cruz, através da graça de Jesus. Responda a Ele com amor, com graça. Responda a Jesus com obediência. Vamos participar do cálice. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Agradecemos por esse tempo de celebração. Nos derramamos diante do seu altar. Nos apresentamos diante de ti que somos falhos, mas sabemos que o Senhor pode nos renovar. E através da ceia essa noite, renova a nossa aliança contigo, porque a tua não precisa ser renovada mais. O Senhor já morreu na cruz, o Senhor já se deu para nós, para que vivêssemos. Agora é a nossa parte de responder em obediência à tua palavra e viver de acordo com aquele teu chamado. E achareis descanso para as vossas almas. Nós vamos até o Senhor e acharemos descanso, porque a nossa rota é o Senhor, o nosso caminho é o Senhor, e nós vamos, ó Deus, viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O cálice você vai fazer o seguinte: você vai passar ele sempre para a primeira do lado de cá, sempre para a primeira cadeira, passa um para o outro e coloca dentro do bolsão para facilitar, tá bom? Vai passando um para o outro e coloca na primeira hora que acabar a fila. Deus abençoe, uma boa semana para vocês. Recolha esses cálices e coloque no bolsão. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Vão com Deus.